Você ligado na nossa rádio USA em 1260 AM Boston, também em 1400 AM no sul da Flórida, 107.1 FM Norte Miami. O nosso sinal também agora com a expansão do nosso canal no YouTube. Para você acompanhando no canal da nossa rádio USA no YouTube. O YouTube da nossa rádio com a transmissão ao vivo de tudo isso que a gente fala de esportes todos os dias. Um abraço para o Marcos Barbosa, que acaba de deixar aqui a sua mensagem. A Rádio dos Brasileiros da América, o meu contato agora é com o Litoral Paulista. Vamos à Baixada, conversar com o grande amigo que esteve aqui há pouco tempo, nos visitando e marcando uma presença inesquecível. Primeiro, pela pessoa que é, um cara espetacular, excepcional, que dispensa qualquer tipo de comentário. E um profissional gabaritado, competentíssimo, que sem dúvida viveu um dos principais momentos da sua vida nos últimos dias, nas últimas horas, e vai nos honrar agora contando muitos detalhes desse momento inesquecível para quem ama futebol, para quem é amante do futebol. Odinei Ribeiro, como é bom te ouvir, meu amigo Odinei. Seja bem-vindo aqui no nosso esporte. Você tá bem, Odinei? Oi, Lombardi. Um beijo no seu coração, um beijo pro pessoal aí da América. Que privilégio voltar a falar com você. Num momento triste, né? Afinal de contas, a questão de algumas horas, nos despedimos, né? Do senhor Edson Arantes do Nascimento, né? Já que o Pelé é eterno, nos despedimos do Edson num momento muito, como é que eu posso dizer, de muita comoção, de muito respeito na cidade de Santos, e eu acompanhei tudo através do meu Instagram, @OdineiNarrador, e lá estive ao lado de dezenas de jornalistas internacionais. Vários jornalistas internacionais estiveram aqui, eu vi boliviano, conversei com jornalistas dos Estados Unidos, jornalistas da França, da Itália, jornalistas do México, e foi uma coisa realmente muito importante. E eu fiz questão, Lombardi, eu estou de folga ainda de Ano Novo, né, da Globo, mas eu fiz questão em registrar todo esse momento pelo carinho, pelo respeito que eu tenho pela cidade de Santos e pelo respeito e amor que eu tenho pelo Pelé, porque todas as vezes que eu encontrei o Pelé, e não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes, ele sempre me respeitou, e muito bom para minha carreira ter participado de um pedacinho da vida do Pelé. E você fez muito bem, Odinei. Nós acompanhamos aqui atentamente dos Estados Unidos toda a sua incursão por esse trajeto, por um momento que vai ficar marcado na memória de muita gente. Você esteve lá. Eu até fico muito feliz por você ter aceitado conversar conosco e agradeço inclusive pelo material que você forneceu para a nossa audiência aqui na América, Odinei, sempre muito prestativo que é, e nós ficamos felizes por recebê-lo, não por essa infeliz coincidência, mas nós jornalistas devemos falar e falar e falar sobre Pelé incansavelmente, porque o que ele representa para nós na profissão e para o mundo da bola de verdade, acho que bola e Pelé nasceram um para o outro, e aí debaixo dessa árvore genealógica aí vem futebol, jogadores, outros times, nós todos que trabalhamos com esse meio e nos sustentamos desse meio, então não tinha como ficar de fora, né, Odinei? Você fez muito bem, e o que você viu nesses momentos, nós vamos falar muito sobre isso, Odinei, aqui na nossa rádio, que tenha te chamado a atenção. Eu me lembro aqui de uma imagem do seu Instagram, você circulando ao lado do canal, foi na Pinheiro que você esteve, mostrando a fila, a fila que estava extensa de pessoas que passaram pela Vila Belmiro, foram quase 300 mil pessoas, né, Odinei? Exatamente, a gente não tem ainda números oficiais, mas a Polícia Militar nos fala em cerca de 230 mil pessoas aí para cima. E essa imagem que você comentou era exatamente na Pinheiro Machado, né? Para quem nunca visitou a cidade de Santos, a cidade de Santos ela é cortada por canais, né? Feitos por Saturnino de Brito, né? Um sanitarista. Então, a Vila Belmiro ela fica entre os canais 1 e 2. E ontem, por volta de 11h30 da noite, eu saí da cidade de Santos. Eu fui até a minha terra natal, que é Itanhaém, e antes, jornalismo corre na veia, né? E antes eu fiz esse registro, era quase meia-noite,
e a fila de fãs do Pelé dava volta nos canais 1 e 2 até chegar na Vila Belmiro. Nós tivemos relatos de pessoas que demoraram cerca de 3, de 4 horas para chegar até aonde estava o corpo do Pelé. Você sabe que eu morei na cidade de Santos, na divisa, ali no Zé Menino, Santos, São Vicente e Tararé. Então, quando a gente chega da Serra, né, Odinei, a gente chega ali por esse caminho que você traçou muito bem. Tem Farmais ainda lá, Odinei? Ou já não tem mais a Farmais? Continua lá? Tem sim. Tem sim. Eu lembro que passava na farmácia antes, né, para tentar pegar um remedinho para tirar a pressão ali da serra, isso quando era novo. Aí depois, assim, já habituado, e eu nunca tinha visto uma cena daquela na Pinheiro Machado, sinceramente, na minha vida. Já fui em vários jogos do Santos, eu particularmente comecei no jornalismo esportivo na Rádio ABC, que cobria o Santos, foi lá que eu conheci o Odinei, já faz tempo, bastante tempo. E nesse momento em que o Odinei registrava a fila, que cada vez mais era extensa, eu fiquei chocado, me veio a memória, a Pinheiro, e o público numa fila, num silêncio de respeito ao que estavam lá para fazer na visita. Ali as pessoas ficavam quanto tempo passando pelo caixão? No máximo uns 40 segundos, Odinei? Dava tudo isso? Exatamente. Segundos. Vamos colocar aí, 30 segundos, 40 segundos, até porque havia muitas seguranças e a pessoa não podia esperar porque a fila vinha na sequência. É verdade. 200 jogadores que lá estiveram, aliás, foi uma pauta muito discutida hoje nas redes sociais, que paralelamente acabaram, de certa forma, fazendo uma crítica muito pontual em relação aos que se ausentaram, Odinei. Pentacampeões, jogadores que atuaram com a camisa da seleção. Nós ontem registramos aqui que o Pepe, o canhão da Vila, aquele que é taxado como o maior artilheiro do Santos, porque o Pelé é um ET, como ele mesmo disse, ele está em socorro, debilitado de saúde, sentiu muito a morte do Pelé, a família achou melhor, já que ele tem idade, você conhece bem o Pepe, dele não sair de socorro a 4 horas de Santos para ir até lá. Algumas justificadas, mas outras nem tanto. E essa ausência de instituições, clubes também, te chamou muito a atenção nessa cobertura, Odinei? E de que maneira? Então, você falou do Pepe, eu encontrei o Pepe há 2 meses, e o Pepe já é um senhor, né, que tira muito cuidado, evidentemente. Eu encontrei em Campinas. Se realmente o Pepe não veio, o Edu, né, que é um dos maiores pontas da história do Santos, também não compareceu, e o Edu disse que queria ficar na memória a imagem, né, do Pelé, daquele sorridente, daquele amigo. Eu tive ali a oportunidade de estar ali ao lado de pessoas muito importantes, como o Manuel Maria. Manuel Maria foi um ponta-direita que jogou com o Pelé e se transformou em um dos maiores amigos do Pelé. Até entrevistei, está até aí no meu Instagram, entrevistei um dos filhos do Mané Maria, o André. Mas com relação à ausência, né, desses jogadores campeões do mundo, realmente triste, né? Eu acho muito triste. Por exemplo, o Clodoaldo, né, que jogou com o Pelé, campeão de 70, o Clodoaldo estava lá e até minutos antes de eu sair da Vila Belmiro ontem, o Pelé ficou conversando com a gente. E eu vi o Zé Roberto, né, o Zé Roberto, que vestiu a camisa 10 do Santos. O Zé Roberto, inclusive, carregou o caixão do Rei Pelé. De campeões do mundo, que eu me lembro ali, além daqueles jogadores antigos, eu vi o Mauro Silva, que foi campeão do mundo de 94 e estava, né, como vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Inclusive, eu entrevistei até um torcedor e perguntei a ele, né, por que ele achava que não tínhamos ali campeões do mundo, enfim, alguns em viagens, outros não, e me chamou muita atenção a resposta desse torcedor. Ele falou assim: amigo, tinha cachê? Amigo, tinha carne com ouro, regada a ouro? Não, então não tinha porque os caras virem, né? Então realmente é muito triste. Por exemplo, eu me desloquei da cidade que eu estava, né, Itanhaém, para vir para Santos, para acompanhar, pelo respeito de quem é o Pelé, né? Claro. Pelo respeito de aquilo que ele representou e representa pra gente. E a gente conversou muito sobre isso, mas porque muitas coroas de flores, muitos
muitos representantes, mas nós não tivemos muitos campeões. Inclusive, eu até recebi uma informação, a hora que eu estava no velório, eu confesso a você que eu ali, naquele momento do cortejo, eu procurei só dar atenção ali ao Instagram, e me chamou a atenção um comentário que me falaram que o Marcos, campeão do mundo com a Seleção Brasileira de 2002, teria dito. E eu falei, eu não quero acreditar até ver a rede social. E infelizmente, eu estou aqui conversando com você e vendo aqui o jornal O Globo, e Sim. o jornal O Globo afirma que o Marcos foi cobrado, e ele disse, ninguém foi ao velório dos meus pais. É muito triste, né? É muito triste. Eu tenho inclusive aqui, viu, Odinei, para repercutir essa questão com você, o que teria dito Marcos, goleiro pentacampeão mundial e também ídolo do torcedor do Palmeiras, a respeito dessa cobrança que o Neto teria feito aos campeões mundiais, e ele prontamente respondeu: a manchete é só posso fazer uma oração. O Marcos, ele disse: eu fui no velório dos meus pais, os reis dessa terra para mim. Ninguém aqui das redes foi. Fui para chorar, orar e sofrer por saber que nunca mais iria vê-los. Não pedi homenagem de ninguém. Não julguei ninguém. Não dei entrevista e para mim não foi um show. Até entendo vocês me cobrarem pelo que representa o Pelé, que será eterno. Mas ao Edson hoje só posso fazer uma oração e não preciso me aparecer para isso. Odinei, é aquela história, assim, né? Lombardi, Diga. o que acontece, Lombardi, assim, eu respeito, cada um Claro. tem as suas razões, né? Eu falo por mim. Quando o Fiore Giliotti, que era o meu Pelé, né? Porque o Fiore Giliotti foi um dos maiores narradores e eu tive o privilégio de trabalhar ao lado dele. Sim. Eu estive no velório do início ao fim. Claro. E contei até para vocês aí na nossa rádio a história que eu tive, a relação do enterro que eu acabei correndo atrás com os amigos para o enterro do filho dele, do filho do Fiore. Por quê? Sim. Porque o Fiore significou muito para mim. Então eu acho que qualquer jogador de futebol que teve o privilégio de ser um atleta profissional, por mais que ele construiu a carreira dele, o Pelé abriu muitas portas. Eu tenho certeza absoluta que muito jogador que jogou na Europa teve ali o privilégio de muitas vezes, o cara veio da terra do Pelé. Vamos ver quem é esse cara. Por exemplo, eu estava em alguns lugares aí fora do Brasil, eu sempre levei uma foto que eu tenho com o Pelé, e essa foto abria portas. Então, acho que por respeito, por quem foi o Pelé, eu estou falando por mim, tá? Falando por mim. Eu, tendo uma situação que eu tenho condições, que eu tenho um avião particular, eu atravessaria o continente para vir visitar a família do Pelé e para dar o meu último adeus. Eu faria isso, mas respeito quem não fez. Para você ter uma ideia, o Serginho Chulapa, né, trabalha no Santos, jogou Copa do Mundo de 82, esteve aqui. O Careca, o maior parceiro da história do Maradona, o Careca esteve. O Marcelinho Carioca veio, o Neto veio. Falcão, o né, Ricardo também. E o Falcão... Paulo Roberto Falcão, né, o rei de Roma, hoje é diretor do Santos e marcou presença. Mas, assim, muita gente comentou o fato de campeões do mundo não estarem aqui. Sobre essa resposta do Marcos, ele acabou dizendo algo desnecessário pelo momento, não precisava disso. Eu conheço o Marcos e sei da pessoa que ele é, eu gosto muito do Marcos, uma pessoa muito legal, muito bacana, simples, humilde. Agora, não poderia trazer para ele, individualizar essa questão como se fosse um embate de quem não foi. Os pais do Marcos eram anônimos, gente. Ele é o famoso. E o Pelé é uma figura, como você falou, de representatividade. Não precisava responder dessa maneira, a um tom de provocar, de certa forma, uma atenção para ele de uma passagem triste que ele também teve. E dizer que pode orar pelo Pelé, com todo respeito, daquilo que eu creio, a oração tem que ser para os que ficaram, porque a Bíblia diz que os mortos devem enterrar os mortos. E a homenagem, ela não passa por essa questão de orar pelo Pelé, que recebeu suas orações em vida. Agora já está num outro plano, tomara que ao lado de Deus, sem dúvida alguma. Então foi uma infeliz resposta, mas como você disse, o fato de terem ido ou não, cabe muito às pessoas, mas por se tratar de um Pelé, elas não vão passar incólume. Serão julgadas por esse momento, pessoas públicas. E eu vou falar mais do que pessoas, instituições. Odinei, eu estava lendo hoje de manhã, Odinei, que acho que 6 clubes do Brasil mandaram suas representatividades, e o Real Madrid, com o Butraguenho, que jogou no Real Madrid, não sei nem se ele enfrentou o Pelé, não sei, acho que não. Mas o Butraguenho não. Ele não eram de épocas diferentes, totalmente. Mas Como é que é? Desculpa, Como é que é? Desculpa, Odinei, não entendi. O
Butraguenho hoje deve ter uns 60 anos. É verdade, não se enfrentaram, obviamente. Mas o Butraguenho esteve lá, representando o Real Madrid, o Palmeiras enviou, o Botafogo, o Santos, obviamente, São Paulo com o Júlio César Casares, esteve ontem. E nem os clubes brasileiros como instituições, depois até de um pedido do presidente da FIFA para ter um nome de estádio de Pelé para cada lugar do mundo, ou para cada país do mundo, os clubes não se manifestaram. Esse tipo de evento, Odinei, não sei se você pensa assim, isso não tem que ser combinado ou programado, organizado. Isso tem que ter como base de princípio institucional ou até mesmo filosófico de um clube de futebol. Ou já deveria ter, né, Odinei? Que agora já foi também. Sem dúvida nenhuma. Eu fiz um vídeo agora há pouco, coloquei no meu Instagram, dizendo que quando eu conheci o Pelé, não existia nem celular, né? E hoje nós temos aqui o santo Google, Emílio Butraguenho Santos, um jogador de futebol espanhol, atualmente é vice-presidente do Real Madrid, tem 59 anos. E assim, eu vi o choro, eu estava lá na Vila Belmiro ontem, quando chegou o Casares, presidente do São Paulo, e o Casares chorou lá no caixão. Mustafa Contursi, que já foi presidente do Palmeiras por muitos anos, também esteve lá sozinho. Sabe, é interessante isso, né? Como é que é o ditado? Rei posto, rei morto. Rei né? morto, rei posto, rei posto, rei morto. Ele chegou sozinho, cara, sozinho, foi lá, visitou o caixão do Pelé, deu a volta, né? E às vezes eu faço muito essa reflexão, sabe? De falar que as pessoas têm que ser legal e deixar um legado, né? Porque você viu ali, ele foi lá, poucas pessoas conversaram com ele. Eu acho muito triste isso, sabe? Muito triste mesmo. E como você falou de entidade, né? Poxa vida, se você for pensar aí em termos de marca, né? Em termos de marca, nós temos aí a Coca-Cola, enfim, mas o Pelé é uma marca, cara, mundialmente. Se você recorda, o presidente dos Estados Unidos quando falou para ele, né? Você não precisa apresentar que eu sei quem você é, né? Absurdo. E para quem não sabe, né, Lombardi, é interessante isso, né? Quando a gente vai entrevistar alguém, existem os créditos, né? E ali está o crédito, Odinei Ribeiro, narrador esportivo, Lombardi Júnior, locutor de eventos, enfim. E o do Pelé, aqui no Brasil, não tinha, porque todo mundo sabia que era o Pelé. Você nunca viu numa TV brasileira ali escrito Edson Arantes, ex-jogador. Não tem isso. Ele dispensa credenciais, não é verdade? Você tem razão. Odinei, eu gostaria você depois... Você sabe a história? Eu vou tentar resumir aqui a história que eu fiquei sabendo ontem. Quem contou essa história no Sport TV, confesso que eu não sabia, foi o Sérgio Xavier. Pô, você está na América, aí você está nos Estados Unidos e sabe como é que funciona a chegada aí do estrangeiro nos Estados Unidos. Sim. E o Sérgio Xavier, que trabalhou muitos anos na revista Placar, hoje trabalha com a gente, ele contou ontem que teve um episódio que o Pelé, ao chegar aos Estados Unidos, ele foi dar um autógrafo e o passaporte dele acabou ficando nas mãos do cara que ele deu o autógrafo. E ele entrou nos Estados Unidos sem o passaporte. Olha, sem dúvida alguma, Pelé e mais uns 2 ou 3 somente na história. Porque tratando-se da imigração aqui, a gente sabe que isso é só para poucos, sem dúvida alguma, inclusive um deles o Pelé. Eu preciso fazer um comercial em rede aqui. Você pode ficar comigo mais um pouco, Odinei? Posso sim, Lombardi, com o maior prazer. Aliás, eu pensei que se fosse sentir cheiro aí, estou com perfume que você me indicou, viu? Você gostou? Que bom que você tenha gostado, que legal, Odinei. Nós vamos voltar para continuar batendo papo muito legal aqui nessa tarde, falando de um assunto de importância geral para todo mundo, e é bem rápido, fica por aí, a gente já volta, Odinei. A rádio dos brasileiros da América, nossa rádio USA. NC Family Dental, um dos mais respeitados centros de tratamento odontológico de Massachusetts. A doutora Neide Coutinho atua há 38 anos atendendo toda a comunidade brasileira com especialidade em crianças. Você pode escolher o melhor horário para sua consulta, realizando o agendamento online, limpeza, clareamento dental, tratamento de canal, implante, odontologia restauradora, tratamento de gengiva e tudo que você precisa. 435 Union Street, em Framingham, 508-628-9888. NC Family Dental.
A rede Mineirão Market apresenta o seu mais novo empreendimento, Mineirão Steakhouse. A combinação do típico sabor mineiro com churrasco no rodízio e por peso. No almoço e no jantar, servindo pra você. Picanha e tutu, torresmo e cordeiro, costela e tropeiro. Toda sexta-feira, lagosta no buffet. Sem Ferry Street em Malden. Para reservas, ligue 781-399-7979. Mineirão Steakhouse. Seu carro tá amassado, pintura arranhou, bateu de frente ou bem do lado no retrovisor. A gente cuida de tudo com rapidez. Seu carro fica zero bala, fica novo outra vez. Experiência em Body Shop, só vendo pra crer. Express Collision Center. Express Collision Center. 43 Mystic Street, Everett. 617-294-1490. Express Collision Center. Brasileiro é um povo de garra, que luta, sonha, realiza e tem sempre a esperança de dias melhores. Quem é brasileiro sabe dar valor às conquistas do dia a dia, assim como nós da Income Tax Plus. Está na hora de declarar seus impostos. E para isso, conte com a gente. Income Tax Plus. Brasileira como você. 508-872-5597. Que satisfação encontrar produtos que a gente deseja. É no Sultana Market, é mais variedade na sua mesa. Mais de 20 anos de história. Sultana, Sultana, Sultana Market. Sultana, Sultana, Sultana Market. Everett, Somerville e East Boston. Seu Sultana Market. Aqui a gente vende todo dia. Nossa Rádio USA. A rádio dos brasileiros na América, 4h56. Nosso esporte, nossa rádio. Go! Olha, destacando aqui alguns ouvintes que estão participando e curtindo esse bate-papo com o nosso querido Odinei Ribeiro, direto do Brasil. Ele esteve acompanhando os últimos momentos do Rei Pelé no velório, no enterro que aconteceu hoje na cidade de Santos, no Canal 2. Odinei, a gente estava falando aqui antes do intervalo sobre essa questão da repercussão, de quem foi, de quem não foi. O nosso companheiro, inclusive o Márcio Fofo, aqui da nossa rádio, está me enviando uma mensagem. Nós discutimos mais cedo isso aqui no grupo, até queria trazer para a gente colocar um ponto final nesse tema e passarmos para outros importantes. O Neymar estava de folga ontem à noite num karaokê de pagode junto com amigos na casa dele. E ele informou através das redes sociais que o PSG não o liberou por conta de jogos importantes e o seu pai o representou. E muita gente criticou essa postura por ele ter estado numa festa ontem. Eu tomo muito cuidado nessa questão, Odinei, vou te explicar por quê. Pode ser que ele estivesse, sim, num pagode, no momento de folga. Eu penso que era um momento completamente antagônico para se fazer qualquer tipo de comemoração. Até porque ele é filho de Santos também e foi taxado, entre aspas, pelo amor de Deus, como o novo Pelé da Vila Belmiro e tal. Então não seria prudente, mesmo em outro lugar do mundo, fazer uma festa ou qualquer tipo de comemoração. Ou então, se estivesse no seu momento de folga sem hipocrisia, não fazer nenhum tipo de registro por uma questão de respeito e etc. Ele foi flagrado, o que não impede de o Paris Saint-Germain não tê-lo liberado. Mas é como você bem disse aqui, eu penso dessa maneira. Eu faria todo e qualquer esforço e conversaria com o clube no qual eu jogo para que eles me liberassem por uma questão absolutamente de visão de mundo, de vida. Não se pode permitir um grande jogador que tenha passado pelo Santos evitar ou pelo menos não solicitar uma folga para ir fazer a sua última homenagem ao rei do futebol. No mínimo faltou capricho e organização nesse caso aí, Odinei. Eu concordo com você, Lombardi, e inclusive conversando com vários jornalistas, com vários torcedores, eu falei exatamente isso. Eu não me coloco no lugar do Neymar, o Neymar é Neymar, o Odinei é Odinei. Eu, no lugar do Neymar, jogador do Paris Saint-Germain, que tem um avião que fica aqui na cidade que eu moro. Para quem não sabe, Itanhaém fica cerca de 60 quilômetros de Santos e o avião dele fica em Itanhaém. E ele tem 2 pilotos, esses 2 pilotos são pilotos aqui da região que o acompanham pelo mundo, inclusive na Copa do Mundo, os 2 pilotos estavam no Catar. E eu, Neymar, eu, Odinei Ribeiro, Neymar.
eu chegaria pro Sheik, do dono do meu time, e diria ao Sheik, olha, Sheik, eu não tô indo lá para desfilar carnaval. Pelé é o jogador mais importante do planeta. E eu joguei no time do Pelé. No meu início de carreira, o Pelé falou comigo, o Pelé me incentivou. Então, eu preciso ir até lá. E digo mais, Mbappé, meu avião tá liberado aqui, Mbappé. Vamos lá? Claro. Messi, você tá disposto a ir lá? Vamos lá? Vou convidar uma galera aí. Quem quer ir comigo? Vamos embora. Entendeu? Eu, no lugar dele, eu faria isso, entendeu? Porque a gente já viu várias situações, né, de jogadores que tinham contrato na Europa e vieram para o Brasil por causas muito menores, né? Então, eu repito, ele faz o que ele achar melhor para ele. E você falou a respeito de festa, né? Concordo. Eu acho que há um luto, né? Há um luto, sim. Minha mãe faleceu há um ano, até hoje eu estou de luto. Claro, faço minhas coisas, claro, mas eu estou de luto. E eu acho que ele deveria, sim, se vai fazer alguma coisa, aí cabe, sabe, Lombardi, se você concorda comigo, a um assessor. Chegar pra ele e falar, Neymar, tudo bem? Só para te alertar, você me paga para isso. Só para te alertar, o Pelé morreu. Então não vamos fazer parte do pagode, não, né? Vamos fazer depois. Exato. Mas, repito, eu tenho uma relação muito boa com o Neymar. Neymar é um cara que me trata super bem. Claro. Mas eu, no lugar dele, eu faria isso. Concordo plenamente, Odinei. Faria o mesmo também. Odinei, hoje você acompanhou também a chegada do novo presidente eleito no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que desembarcou no Eurico Mursa, o estádio da Portuguesa Santista, que fica a menos de 1 quilômetro, a metros. Chega a dar 1 quilômetro? Não chega a dar 1 quilômetro, né? 200 metros. Pois é. E lá ele desembarcou, né, num voo que ele fez através de um helicóptero em Eurico Mursa. Uma comitiva o levou até a Vila Belmiro. Eu queria que você contasse alguns detalhes do que você viu. Eu até recebi aqui nas redes sociais manifestações de torcedores, alguns pró, outros contra, e é inevitável. Isso aí já vem acontecendo há um tempo, né? E o que você realmente viu nessa chegada do Lula e como foi a recepção do novo presidente lá para o velório do Pelé, já nos últimos minutos, né, Odinei, do velório? Isso. A expectativa é realmente que ele chegasse por volta de 9h30 da manhã na cidade de Santos. O Lula estava em Brasília, ele veio de avião até São Paulo e de São Paulo para Santos. O tempo estava muito bom, né? E helicóptero presidencial, claro, tem uma capacidade muito avançada, então chegou numa boa na cidade de Santos. Essas imagens, Lombardi, são as imagens da saída dele, porque quando ele chegou em Santos, eu estava saindo, eu estava chegando na cidade de Santos, inclusive quando você conhece ali Santos, quando eu cheguei no Canal 1, parou tudo para que chegasse a comitiva dele. Então ele chegou, ele cumprimentou ali o Edinho, falou com a mãe do Edinho, e aí, dali ele já ficou tipo 10, 15 minutos, e aí que coincidentemente, né, a cidade de Santos é uma cidade pequena e uma cidade que as pessoas têm muito carinho por a gente que viveu ali, saiu de Santos. Santos é muito santista, muito bairrista, e eu sempre estaciono meu carro na Portuguesa Santista. Quando eu estava estacionando o carro, o Emerson, que é o vice-presidente da Portuguesa, ele falou assim, Odinei, espera só um pouquinho que o Lula está chegando aí, você vai fazer a imagem sozinho dele. Aí eu falei, pô, que legal, então vou ficar aqui. Aí eu fui o único jornalista que registrou aquele momento, porque era a saída ali do presidente da República. E com relação ao que você disse de criticar ou não, eu sempre falo o seguinte, gente, eu sou um jornalista, corre nas minhas veias jornalismo. Então, se o presidente da República ali fosse a Alessandra, se o presidente da República fosse o Lombardi ou se fosse o Odinei Ribeiro, ia fazer o mesmo registro, porque ali não está o Lula, ali está o presidente da República. Da mesma forma que quando eu narrava jogos de futebol e o Bolsonaro parecia, eu sempre falava, tá aí o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E até é interessante isso, porque o William Bonner, na transmissão da posse do Lula, ele citou, né, ele não me deu crédito, mas ele citou, né, e você vê a posse do presidente Lula por todos os ângulos. Aí eu peguei e brinquei, coloquei na rede social, poxa vida, o tio Bonner usando o meu bordão por todos os anos. Meu, eu tomei tanta porrada, cara.
eu não sabia que você apoiava. Pois é. Essa polarização é terrível. Eu apoio A. Eu não escrevi no lugar se eu apoio A ou B. Apenas eu falei que o cara usou o meu bordão. E, para quem não sabe, o William Bonner é um fenômeno do jornalismo aqui no Brasil. Vou te dizer, Odinei, vou te confessar algo que nós vivemos aqui diariamente. A mesma coisa. E nós trabalhamos com notícia durante a manhã, diretamente notícias políticas, e debatemos. E também quando a gente espalha alguma coisa nas redes sociais, o que somos taxados aqui de petistas, lulistas ou às vezes bolsonaristas, etc., tem para todo lado. Isso porque você simplesmente se remete ao fato ou você dá uma opinião pontual de discordância ou de concordância. O mundo, infelizmente, está polarizado dessa forma. Bom, quanto aos registros que foram feitos, um pessoal que se desagradou com a presença do Lula lá na Vila, torcedores, outros que não se desagradaram. Em meio a tudo isso, o Lula falou, e eu vou até aproveitar que o Odinei pegou a saída dele. Eu não tinha visto direito o vídeo, só dei uma passada rápida, achei que era a chegada, foi a saída do Lula, que o Odinei registrou, né? E o Lula falou para a TV do Santos o que ele pensa sobre o Pelé. Vamos ouvir aqui, Odinei. Quem vai falar do Pelé agora não é o presidente da República, é um torcedor do Corinthians que foi assistir muito jogo do Santos contra o Corinthians e que viu o Corinthians perder muito jogo, e me parece que o Pelé tinha uma obsessão de derrotar o Corinthians, ele tinha uma obsessão de ganhar do Corinthians. Então, foi um período de 15 anos muito sofrido para o corintiano, mas tinha uma coisa muito importante no Pelé, que ele obrigava a gente, em qualquer lugar, a assistir um jogo de futebol, porque muitas vezes a gente gosta de futebol, não só do time da gente, a gente gosta de alguém que dá espetáculo, de alguém que é brilhante. E eu acho que o Pelé simboliza tudo aquilo que é a ascensão da espécie humana, que o mundo deve ao Pelé. Muita coisa, sobretudo a dignidade de um homem, sabe, que nasceu pobre, negro, num país onde o preconceito é muito vivo, e o Pelé nunca se importou com isso. Ele sempre soube ser Pelé, o melhor e o mais humilde. Portanto, eu fico triste, lamento profundamente. Eu que tive a oportunidade de ir ao Pacaembu, o Pelé jogar muitas vezes, não vou ver daqui para frente nunca mais o Pelé jogar, a não ser que eu fique assistindo os filmes, sabe, dos gols do Pelé, que são muitos. Então, eu acho que todos nós devemos um pouco ao Pelé, e o Brasil deve muito. Bom, tá aí a palavra do presidente, sem dúvida. Ele trouxe um reflexo de um corintiano que sofreu, porque o Pelé contra o Corinthians, ele se agigantava ainda mais. Os números retratam isso. Mas, realmente, o reflexo que o Lula deu ao Pelé, de uma figura de todos os times, de todos os povos, foi o que você sentiu também aí nessa incursão pelo velório e pelo enterro no cortejo, que a gente vai falar já com mais detalhes sobre isso, Dinei? Me perdoe, você está falando a respeito de torcedores, é isso? Se essa opinião do Lula se refletia também nos diversos torcedores que lá estavam. Ah, sim. Ok. Olha, eu vi torcedores do Santa Cruz, do Bahia, do Botafogo, do Palmeiras, do Corinthians. Olha só. Vi torcedores do São Paulo, vi torcedores de várias agremiações do Brasil. Inclusive, eu entrevistei uma senhora e ela disse assim, eu sou corintiana, mas o respeito, exatamente o que disse o presidente da República, o respeito que eu tenho do Pelé, do menino que saiu de Três Corações, do menino que era engraxate, do menino que chegou na cidade de Bauru, há pouco tempo veio para Santos, até tem um filme que rola, né? Quando o Pelé chegou em Santos, ele foi no mar para ver se a água realmente era salgada. É verdade. Hoje ele parou uma guerra, né? Através do time do Santos, e hoje, quando ele morreu, ele parou o mundo. Se for analisar as capas dos principais jornais do mundo, o assunto era o Pelé. E você falou desse lance do Corinthians, né? O Pelé jogou 49 vezes contra o Corinthians e marcou 50 gols, né? Incrível, ele teve 1.273 gols. Então, realmente, o Corinthians era uma das vítimas do Pelé. Mas, assim, e uma coisa, inclusive no meu Instagram, até um torcedor disse que ele viu umas agressões. Cara, eu percorri 12, 13 quilômetros andando e correndo hoje pelas ruas de Santos. Eu vi todos esses torcedores e eu não vi uma confusão. Sim. Eu não soube, pode ter acontecido? Claro que pode ter acontecido. Eu não vi ninguém tentando arrastar, tentando roubar celular de alguém. Eu saí
dos movimentos para chegar na minha casa, e eu estou agora ainda me recondicionando. Eu confesso a você que eu não soube de nada, pelo menos naquele momento, de arrastão, de agressões, porque o cara estava com a camisa do A, B ou C, inclusive no velório mesmo, vi várias pessoas indo lá com camisas dos seus times do coração. Odinei, o cortejo você acompanhou de perto, passando pela orla da praia, inclusive depois partindo para o Canal 6, na ponta da praia, né, onde reside a mãe do Pelé. Você fez esse registro no seu Instagram. Como é que foi esse momento, Odinei? Cara, a Dona Celeste, ela tem 100 anos. A Dona Celeste, ela está acamada, né, tem a cuidadora, e ela fez 100 anos agora em novembro. E ela está acamada. Então, o que o protocolo do cortejo, né, fez? Levou o caixão do Pelé até a frente da casa da Dona Celeste. A irmã do Pelé estava lá na sacada, mas a Dona Celeste não apareceu porque ela está acamada. E cara, foi um momento assim espetacular, cara, assim, espetacular. Eu fiz questão, sabe, Lombardi, eu tenho certeza que se você estivesse aqui, você faria a mesma coisa, que o coração, quase que o jornalismo, ele corre nas suas veias. E assim, eu fiz questão, cara, de pegar o meu celular, de registrar tudo. E quando eu cheguei lá na casa da mãe do Pelé, cara, deu um negócio assim, um arrepio na alma, sabe? Cara, de falar, caramba, olha de onde esse cara saiu e aonde esse cara chegou. E aí, teve um momento muito legal que eu achei, já que a gente falou de ausências. Eu tô ali no meio da torcida, mas assim, muita gente. De repente eu olho pro lado, cara, veio o João Paulo, que é o atual goleiro e capitão do Santos Futebol Clube. Aí eu cheguei, eu fui o primeiro jornalista a conversar com o João Paulo. Eu falei, João Paulo, caramba, que bacana, né? Como jornalista, que bacana te ver aqui, né? Ele falou que ele chegou atrasado, porque ele teve um problema com o carro, mas deu tempo de ele se despedir do Pelé. Então, um momento maravilhoso. Assim, eu tenho aqueles famosos relógios que marcam os quilômetros, só que eu acabei não marcando, mas eu acho que o trajeto deu na faixa de 12 a 13 quilômetros. Saiu da Vila Belmiro, Canal 2 até a praia, Bartolomeu de Guzmão até o Canal 6, aí andou uns 200 metros no Canal 6, passou na frente da casa da mãe do Pelé, voltou pela Avenida da Praia até o Canal 2 e do Canal 2 até o Memorial. Entendi. E consegui, na sua narração aí, enxergar esse trajeto, sem dúvida. Odinei, para a gente fechar, eu quero trazer à baila esse assunto aqui para finalizar, porque ao longo desse período eu estava falando aqui com os amigos Conrado, Gustavo Lopes, a nossa equipe esportiva, com quem participou, a audiência também, sobre registros importantes, diretamente e indiretamente, que quase todo mundo tem com o Pelé. Eu trabalhei na Rádio ABC, que cobria o Santos Futebol Clube, você se lembra bem, e o Conca falou aqui sobre a disponibilidade do Pelé. Meu primeiro contato em um bate-papo foi num momento assim tão sublime, tão simples, que eu depois não acreditava. Sabe quando você não acredita? Porque lá na Vila Belmiro, ele ficava absolutamente como um torcedor, né, ali a esmo, de repente, ele conversava com todo mundo, sem olhar no cubo de cada emissora. Para a qual ele estava falando. Não é verdade? Não é verdade, Odinei? Perfeito. O meu primeiro contato com o Pelé não foi profissional. O meu pai foi contratado pelo... Eu não sei nem se eu falei isso para você, acho que não. Acho que é a primeira vez que estou falando isso aqui. Para você, no caso, né? Nós não falamos sobre o Pelé, a não ser registramos aquele seu momento com ele no dia que nós o entrevistamos. O meu pai foi contratado para fazer locução para uma empresa que o Pelé tinha com um americano, do tempo que ele passou aqui no Cosmos, de casas pré-fabricadas. Você sabe alguma coisa? Você se lembra desse período, Odinei? Ou sabe disso? Não, pois é. Confesso que não. Ele teve um negócio de casas pré-fabricadas que ele estava levando para o Brasil e tal. E ele contratou meu pai para fazer a campanha publicitária, né? Então eles conversavam sempre às quartas-feiras à noite. Ele mesmo fazia questão de falar como ele gostaria, sempre simpático, com aquela voz emblemática e tal. E num dia, acho que depois do terceiro ou quarto contato, eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu era muito novo, eu quero pelo menos dar um oi pro Pelé. Meu pai sempre me introduzia para falar com o pessoal, era muito menino, mas ele, vai lá, tal, já tentando extrair esse lado da comunicação, que ele nem sabia, acho, que eu tinha, que eu também não sabia, mas enfim, era natural. E eu conversei com o Pelé no telefone. Odinei, aquilo ali mudou
a minha vida. E é normal dizer isso, porque muda mesmo. E não era num aspecto de jornalismo, eu nunca vi o Pelé jogar de perto. Né? Você também nunca viu, nós não vimos. O Pelé jogando no auge, na sua plenitude e tal. E de repente aquilo ali, por todas as histórias que nós ouvíamos, passava para mim a ser um diferencial na minha vida. E aquilo ali eu pude contar uma história, sempre com a verdade, de que eu tive um contato com o Pelé. Mas por que disso? Porque é tão marcante, e isso aconteceu também com muita gente. O Gustavo Lopes, que tem 20 anos, falou aqui, olha, um cabeleireiro, onde eu corto o cabelo aqui nos Estados Unidos, esteve num jogo que ele fez no Fenway, que é o campo do Red Sox, e quando ele não lembra do meu rosto e tal, mas ele se lembra quando eu falo pra ele que eu sou aquele cara com a camisa do Brasil, e ele contou a história dele, né? Que ele foi visitar o Pelé, indo a esse jogo do Cosmos contra um time aqui, do Beacon Commons, se não me engano, é o nome do time de Boston, que jogou contra o Pelé nessa ocasião. E ele fez uma excursão antes com o Santos aqui em Boston, em Massachusetts. Então o cara contava isso pra ele falou, pera um pouquinho, esse cara tá me contando de um jeito, 20 anos, viu, Dinei? Então veja como o Pelé faz parte da vida diretamente ou indiretamente de cada um. E no seu caso, você, no momento completamente assim mágico da vida, narrando um jogo de futebol pela Rádio Atlântica, você recebeu na sua cabine, uma pena que foi contra o meu Santo André, esse evento, Odinei, e me parece que o Santo André perdeu pro Santos nesse dia, né? 2-2. Ah, foi 2-2? Foi 2-2. Foi o gol que o Pelé narra com é 2-1 e depois o Santo André empata. 2-2. Ah, tá vendo? O Ramalhão não é fraco não, e sempre complicou a vida do Santos. Mas olha, o que eu quero trazer aqui agora é esse registro do Odinei recebendo na cabine o Pelé. Ele virou as costas pro jogo, obviamente, e aí de repente voltou, narrou o gol. E quem que ajudou o Odinei a narrar o gol, Odinei? Senhor Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Vamos ouvir. Pelé narrador com Odinei Ribeiro, olha só. Odinei Ribeiro. Ela tinha uma apresentação agora e deveria vir pro jogo. Ai, só Marcelo Passo, lembrou, bateu! Odinei, eu posso dizer que você foi presenteado, meu amigo, por esse momento. E ó, o que eu gostei nesse registro é que mesmo estando com o rei do futebol, você profissionalmente voltou o olhar pro jogo, saiu um gol do Santos e ainda utilizou o rei para te dar um apoio na narração. Que momento, hein, amigo? Sabe que eu tinha 24 anos, né? E hoje o Pelé estaria na minha cabine, eu ia falar, Pelé, narra o gol inteiro, né? Verdade. Pelé, vai tomar meu lugar, não. Mas, Lombardi, para finalizar, já que você falou que está caminhando pro final, eu queria dizer uma coisa para você, cara, que eu acho que vale muito para quem está ouvindo a gente aí nos Estados Unidos, que todo mundo que sai do Brasil aí vai em busca de sonhos, né? Sim, sim. Então, eu sempre digo o seguinte, não desistam dos seus sonhos. Porque assim, Lombardi, mais uma vez eu vou falar o que eu disse há um tempo atrás aí. Eu era um menino que... Meu pai era um pintor de paredes, minha mãe uma vendedora de produtos cosméticos. Na minha infância eu não passei fome, mas passei muitas necessidades. E meu pai não tinha condições de me dar o melhor presente à época. Só que meu pai, sem saber, ele me deu o melhor presente à época, que foi um campinho de futebol de botão empenado, e esse campinho de futebol de botão empenado transformou a minha vida. E a primeira vez que eu vi o Pelé foi na festa dos 30 anos do título mundial de 62. E eu saí de Itanhaém com destino a Santos, com um amigo de infância chamado Modesto, porque eu não tinha carro e jamais imaginei ter um carro. Naquela época não tinha telefone celular. E o Modesto, além do carro, levou a máquina fotográfica dele e registrou meu primeiro momento com o Pelé
lá na sala do Conselho Deliberativo. Voltamos para Itanhaém. No outro dia, eu fui com outro amigo corintiano, Douglas, que também tinha carro, e me levou para Vila Belmiro para eu narrar o jogo do Santos de Santo André. Então, o resumo que eu faço é o seguinte. Quando eu conheci o Pelé, não tinha internet, não tinha celular, e o gol que eu tenho com o Pelé é numa fita cassete, gravada num 3-em-1, lá na cidade de Santos, porque a Rádio Atlântica não pegava em Itanhaém. Os anos se passaram, isso foi em 92. Estamos começando o ano de 2023. Eu fiz toda a cobertura do Pelé com meu celular de última geração e pude fazer tudo isso ao vivo. Então, eu digo para todo mundo, não desistam dos seus sonhos. Mesmo que o seu sonho seja pequeno, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, afinal de contas, estamos falando para os Estados Unidos. Eu não tenho inglês. Mas por que você não tem inglês, cara? Porque quando eu era criança, meu negócio era trabalhar. E eu sempre falava o seguinte, cara, para que eu quero inglês? Eu não vou sair do Ivuti, que era o bairro que eu nasci em Itanhaém. Aí eu fui para Santos, para que eu quero inglês? Eu não vou sair de Santos. Hoje eu trabalho numa das principais emissoras do mundo. E eu narro NBA. Só que muitas vezes eu me prejudico porque eu não tenho inglês. Então, você agora que está assistindo a gente, você agora que está ouvindo a gente, não desista dos seus sonhos. E todas as oportunidades que você tiver, meu amigo, abraça. Então, é isso. O gravador que eu gravei o gol do Pelé não é mais fabricado. A fitinha cassete não tem mais. Mas eu tenho tudo isso no meu coração, tudo isso na minha memória, e eu fui à despedida do Pelé exatamente por isso. Porque todas as vezes que o Pelé me viu, ou todas as vezes que o Pelé viu qualquer jornalista, o Pelé parou, independentemente da canopla dele. Eu acho que isso é muito importante. Que lindo depoimento, hein, Dinei? E eu fico muito feliz por você ter selado essa sua vida, a sua história com o Rei Pelé, com essa cobertura que você fez hoje e pôde nos trazer em detalhes aqui na nossa rádio. Que bom ter podido conversar com você hoje, um dia especial. E olha só, o que tem de participação aqui no nosso WhatsApp e uma audiência incomum para o nosso horário, no registro que nós temos aqui através dos nossos aplicativos, mas quero trazer aqui um irmão que nós temos, o Conrado, dizendo um abraço pro Dida, ouvindo meus irmãos na vida, um privilégio. O privilégio é nosso de tê-lo conosco, Conca, e da forma como nós o temos. Esse é o nosso privilégio, né, Odinei? E parabéns ao Conrado, que sensacional, tá fazendo uma cobertura brilhante aqui para a ESPN, também para a TV Al Jazeera. E eu sempre falo isso e repito, cara, o Conrado é um irmão que eu tenho. Quando eu saí de Santos para trabalhar em São Paulo, eu não tinha onde ficar e o Conrado cedeu lá um pedaço da casa dele, um colchão dele lá, para eu poder dormir lá, e durante muito tempo eu fiquei na casa dele, e isso fez com que eu pudesse juntar o meu dinheirinho e comprar o meu primeiro apartamento. Então, o Conrado é um cara muito especial, e beijo pra Tatá, um beijo pro Henrique. Eu tô com uma saudade danada de vocês aí. Pois eu vou arrumar uma desculpa pra ir sair, viu? Buscar um perfume. Vamos assistir um jogo aqui, ó. Você já leva outro perfume embora pro Brasil, Odinei. Pronto? Ó, a gente não sabe o que é maior no Conca, o talento ou o coração. Aí a gente divide os dois, né? Esse aqui sem comentários. Os dois são andam juntos, enormes, é verdade. E parabéns pra Tatá, porque se a Tatá aí na produção, o Conrado não seria nada. Você viu, nada rapaz? É verdade, aí é que tá, literalmente fazendo prevalecer o ditado de que atrás do grande homem tem sempre uma gigante mulher. Ô Dinei, um grande abraço, meu irmão, muito obrigado, desculpa ter tomado todo esse tempo de você, mas eu quero te dizer que foi um registro importante, marcante, e nós vamos deixar para as marcas futuras aqui registrado na nossa Rádio USA, para quem quiser assistir e repetir, porque um papo como esse aqui vale a pena a gente ouvir mais vezes, sempre, sempre, sempre. Tá bom? Um abraço, viu, Odinei? Um beijo no seu coração. Beijo também, querido. Já tô com saudade daí, logo, logo estarei de volta. Grande Odinei Ribeiro. Sucesso cada vez mais, querido. Fique com Deus. Beijo. Outro. Odinei Ribeiro, por todos os ângulos, nos presenteando aqui no Nosso Esporte, num dia em que ele esteve perto de um evento que ele se sobrepõe a qualquer pauta. Foi simplesmente o adeus do Pelé. E nós conversamos com quem esteve lá. 5h24. Eu vou fazer uma pausa e volto já já com o Nosso Esporte. Obrigado a você no YouTube, também pelo carinho da audiência nesse período.